Olá! A partir de agora vamos receber convidados que vão falar sobre cultura, inovação, tecnologia, criatividade e tudo que está rolando no momento. Hoje estamos recebendo Pedro Henrique Dias Moura Prazeres, que é formado em farmácia pelo FMG, fez mestrado em patologia também pela Universidade Federal de Minas Gerais e está finalizando o doutorado na mesma área. Participou do programa Ciências Sem Fronteira na Irlanda e atualmente trabalha com o desenvolvimento de imunoterapia com células CAR-T, utilizando uma plataforma de nanopartículas lipídicas e ionizáveis. Está no ar o programa Atualidade. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cássia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Conta pra gente um pouco como que é essa pesquisa que você está desenvolvendo no doutorado. Então, Cássia, no meu doutorado, a proposta desse trabalho é utilizar, desenvolver uma plataforma de nanopartículas lipídicas para produzir as células CAR-T. Atualmente, essa terapia que teve muita visibilidade com as notícias, com o sucesso dessa terapia, ela é baseada em manipular a célula de defesa, o linfócito de um paciente com vírus. Então, esse linfócito do paciente é transformado in vitro, fora do corpo do paciente, com esse vírus. Ele passa a expressar esse receptor que vai reconhecer uma célula tumoral, uma célula do câncer, e vai matar a célula do câncer quando essa célula quando o linfócito, a célula CAR-T, for reintroduzida no paciente. O problema associado a esse método de produção é que ele é um método muito caro de se manter e também o uso desse vetor viral, desse vírus para transformar a célula, acarreta alguns efeitos adversos nos pacientes. Então, a nanopartícula, ela serviria da mesma forma que o vírus para entregar um material genético, um DNA, um RNA, para o linfócito que está ali sendo modificado para reconhecer essa célula tumoral. Entendi. Com uma estrutura um pouco mais barata, um pouco mais adaptável para a nossa realidade do Brasil e tentando, então, fazer melhorias nessa terapia para deixá-la mais acessível, com menos efeitos adversos e mais barata também de ser produzida. Entendi. Então, essa célula CAR-T, ela entrega dentro do organismo do paciente como se ajudava a produzir anticorpos contra determinados tipos de câncer, é isso ou não? É um pouco isso, mas é um pouco mais elaborado. Uhum. O linfócito CAR-T, a célula CAR-T, ela tem um receptor, uma estrutura na membrana dela que reconhece muito especificamente a célula do tumor. Sim. Diferente de um anticorpo, diferente de uma outra célula do próprio paciente. Então, ela é ensinada in vitro, com o uso de nanopartículas ou com o uso de vírus, a reconhecer muito especificamente aquela célula tumoral. Por isso que ela tem um sucesso, uma taxa de remissão muito grande, com uma especificidade muito grande também. Então, quando ela volta para o organismo, porque vocês fazem, tiram o modelo genético, seria assim, do paciente, Isso. Trabalha isso in vitro com essas nanopartículas e isso volta para o organismo. E aí ela vai diretamente nas células que ela precisa destruir, não causando ali maiores danos às que estão saudáveis, às que estão próximas. É isso? Quando a gente compara com o que a gente mais conhece, que seriam os tratamentos de radioterapia e de quimioterapia, principalmente, a quimioterapia, por ser um tratamento sistêmico, ela circula no corpo do paciente todo, ela acaba afetando células que não são as células doentes, não são as células tumorais. Uhum. E o princípio da terapia CAR-T é justamente usar uma proteína, um marcador expresso especificamente por aquela célula tumoral, para não afetar as outras células em um grau tão elevado, assim, igual é a quimioterapia, por exemplo. Entendi. E com base já nos experimentos que vocês têm feito, essa imunoterapia ela tem sido bem sucedida para
linfomas, né? Isso. E leucemias. Isso. São doenças do sangue. Isso. Primeiramente, né, lá no início ali da década de 1960, 1970, foi começado a estudar essa terapia que é chamada de terapia de células adotivas, que você retira células de um paciente e modifica e reintroduz para o paciente. Uhum. Mas, bem recentemente, em 2017, foi aprovado pela agência regulatória americana, né, o FDA, foi aprovada a terapia CAR-T para tumores hematológicos, né? Então, linfomas, leucemias e alguns mielomas. Uhum. Porque é um câncer, não um tipo de câncer, que é muito classicamente descrito. Então, as células tumorais, elas têm um perfil muito bem descrito, bem delimitado. Já está muito bem mapeado e estudado. Está muito bem mapeado. E esses pacientes não responderiam bem ao tratamento já proposto, né? Já em vigor, assim. Isso. Como a terapia CAR-T é muito nova, né, dentro das terapias para câncer, ela não é considerada uma primeira linha de tratamento. Sei. Normalmente o paciente que é submetido à terapia CAR-T, ele já passou ou por uma quimioterapia ou por uma imunoterapia, então... Que os resultados não foram satisfatórios. Que os resultados não foram satisfatórios, que aquele tumor é resistente. Então, a terapia CAR-T vem para realmente tentar resolver o tumor daquele paciente. E pela característica dos tumores hematológicos, né, das leucemias, dos linfomas, seria muito mais, né, na verdade, muito mais prático, muito mais efetivo, porque a célula tumoral está circulando no sangue daquele paciente. É claro que ela se aloja em alguns sítios específicos, mas é muito presente no sangue. Então, para a célula CAR-T, que vai ser reintroduzida nesse paciente, encontrar uma célula tumoral, é muito mais prático, é muito mais simples esse reconhecimento. O maior desafio que a gente está tendo agora, que é um desafio para toda a sociedade que trabalha com imunoterapias, é fazer essa terapia para tumores sólidos. Então, tumor de próstata, de mama, de pâncreas, que, diferentemente dos tumores hematológicos, eles são muito a expressão, né, de marcadores, o reconhecimento daquela célula é muito dinâmico. Então, elas perdem muitas proteínas, ganham outras proteínas, que a gente chama de antígenos. Então, para fazer uma célula CAR-T, para reconhecer um alvo específico em uma célula que muda tanto, é mais difícil. Entendi. Mas já estão sendo feitos alguns estudos na área, inclusive no nosso grupo a gente já tem uma proposta para trabalhar com tumores sólidos, para tentar sobrepor essa barreira. E aqui no Brasil, a gente já teve algum tratamento com essas células CAR-T? A gente viu há poucas semanas aí umas imagens impressionantes, assim, né? De um paciente que estava com bastante focos de bastantes tumores e utilizou a célula CAR-T e diminuiu consideravelmente. Então, a gente já tem algum tratamento aqui sendo estudado em pessoas, seres humanos? Em 2022, né, no ano passado, foram aprovadas duas formas, né, da terapia CAR-T aqui no Brasil. Pela Anvisa, né, pela nossa agência regulatória, mas poucos pacientes foram tratados ainda, porque, igual eu falei, né, o uso dos vetores virais, dos vírus, eles requerem uma planta produtiva, uma estrutura, um pessoal qualificado que eleva muito o custo dessa terapia. Entendi. Então, normalmente isso é importado, né? Então, alguns pacientes já foram tratados. E os resultados são bons? Os resultados são muito favoráveis, de remissão completa. Impressionante. E como é uma terapia muito específica, ela reconhece muito bem, né? O linfócito reconhece muito bem a célula tumoral e mata de forma muito efetiva essa célula. Normalmente é dada uma única dose para o paciente. Claro que esse paciente tem que ser acompanhado, porque é um transplante. Entendi. Então, mesmo cuidado que um paciente transplantado renal teria, um paciente transplantado com CAR-T... Tem que ficar internado e monitorado, né, por uma equipe que possa ali cuidar de alguns efeitos adversos, né? Isso. Mas a resposta dele, né, em termos do tumor, da remissão do tumor,
é bem impressionante, bem significativo. E fora do Brasil, isso já é mais recorrente, assim, nos países mais avançados? Fora do Brasil, tem algumas estatísticas, né, recentes, tem muitos ensaios clínicos, Sei. porque a tentativa é sempre melhorar, né, a terapia. Então, são identificados novos alvos em células tumorais, em outros tipos de câncer, ou são, igual a nossa proposta, né, desenvolvidas novas formas de se produzir essa célula, né, in vitro, de manipular essa célula in vitro, mas na maioria dos estudos são feitos na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na China e na Europa. Então, tanto estudos clínicos quanto produtos aprovados são nesses três, né, conjuntos de países. Eu vi que uma dificuldade, Pedro, é que pode ter algum edema cerebral e isso é difícil de ser controlado antes porque a gente não tem essas pesquisas, né, nos animais, né? Sim, E aí fica difícil você já começar nos seres humanos tendo uma recorrência alta de edema, é isso? Sim. Agora, durante o desenvolvimento, né, dessa terapia, são estudados outros possíveis eventos adversos, né, efeitos adversos. O edema cerebral, o acompanhamento clínico do paciente consegue reverter um pouco os efeitos do edema cerebral, principalmente, que acontece por uma sequência de liberação de fatores, né, das células imunes, mas tem manejos clínicos eficientes para reverter isso. Entendi. Para ter o sucesso da terapia. Né? E essa pesquisa de vocês, assim, quais são os próximos passos, assim, para a gente, né, tirar isso de dentro né, da ciência ali aplicada, dentro das universidades e os benefícios começarem, a gente sabe que é a longo prazo, né, ainda mais nesse país nosso, mas quais são os passos, assim, metodológicos para isso chegar, de fato, a virar uma imunoterapia aplicada para tumores de leucemia, por exemplo? Certo. Primeiro, muito investimento, muito estudo, né? Mas a nossa proposta, por isso que a gente fala de plataforma de nanopartículas, é o quê? Porque essa nanopartícula, a gente sintetiza ela no laboratório e ela é muito fácil de ser modificada. Modificada em termos de quê? Tanto de estrutura, quanto do que ela vai entregar para dentro da célula. Entendi. Então, se hoje eu trabalho com um tipo de leucemia, que eu tenho um alvo, eu tenho um DNA que eu coloco dentro da minha nanopartícula, que vai gerar um CAR, não, um receptor, para aquele antígeno específico. Mas se no futuro a gente tiver um acesso a, por exemplo, uma biópsia líquida, que está muito em alta também no diagnóstico de tumores, né? Por uma biópsia líquida eu identifico qual que é a proteína mais expressa por aquela célula tumoral. Eu posso desenhar um CAR para aquilo e colocar nessa mesma nanopartícula. Entendi. Então, a ideia da nanopartícula é deixar esse processo mais dinâmico. E essa nanopartícula, só para a gente entender, quando você fala de plataforma de nanopartícula, efetivamente, o que você está lá dentro do laboratório do ICB, com o que você está trabalhando ali? Com DNA de algum paciente? Não, o DNA ele é sintetizado, né? A gente Tudo constrói uma sintético. sequência Entendi. que vai gerar aquela proteína nossa de interesse. Entendi. E as nossas nanopartículas lipídicas ficaram muito em alta por causa das vacinas para Covid. Justamente porque elas são muito facilmente otimizadas e é muito rápido o processo de produção delas. Entendi. E é interessante que no laboratório, né, na pesquisa básica, a gente faz em baixa escala. Então, a gente tem um limite ali na quantidade de nanopartículas que a gente produz. Pode produzir. Porém, quanto é uma baixa escala? Baixa escala, eu digo assim, em questão de volume, né? Pois é, quanto seria? 1 ml, 2 ml. Sei. Pensando num tratamento para humano, que a gente gastaria um volume bem maior, né? Na nossa estrutura, seria um pouco mais complicado de fazer. Mas a metodologia que a gente usa, a gente fala que ela é facilmente escalonável. Entendi. Então, a gente consegue ter... Então, produzir 1 ml, a mesma coisa, o processo, o método, a mesma coisa para produzir 100 ml, que já dariam mais vacinas, por exemplo. Isso. E como ela é muito facilmente escalonável, a gente também consegue colocar isso em uma planta produtiva
que a gente fala que é GMP, ou seja, certificada com boas práticas, né, garantia de boas práticas de manipulação. Entendi. Então, até o nosso laboratório e os nossos colaboradores já temos algumas verbas aprovadas, alguns projetos aprovados para desenvolver um centro de terapias avançadas, que vai ser instalado, espero que no futuro próximo, no BHTEC, que é o Parque Tecnológico da UFMG. Sei. E qual que é a ideia, né, desse centro de terapias? É justamente usar essas plataformas de nanopartículas, então desenvolver novos lipídios que vão melhorar a distribuição para fazer vacinas mais eficazes, manipulações genéticas, né, in vitro, igual o CAR-T, mais eficazes, e abrir a porta da fronteira da medicina de precisão, da medicina personalizada, que é isso que o CAR-T visa, né? Nossa, bacana demais, Pedro. Então, resumindo, a gente pensa que o futuro aí, o prognóstico é bom, né? É bom. É bom. É muito esperançoso. Que bom, Pedro. Sim. Então, Pedro, eu quero te agradecer, né? Foi uma aula pra gente e uma esperança também. Sim. E assim, quando você tiver outros resultados, a porta está aberta para você voltar para compartilhar com a sociedade, né? Os resultados lá da ciência. Claro, agradeço muito, Cássia. Espero que todo mundo tenha gostado da conversa. Tenho certeza. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.